Oi, turma, bom dia. O assunto agora é polinômios, tá? Então, falando um pouco de definição. Chamamos aí um polinômio na variável x, toda expressão desse tipo aqui, legal? Onde o a, o a0, né, o a1, o a2, até o an são as variáveis, ou melhor, são os coeficientes, x é a variável e n é um número real, né, pertencente a n. Então, que são justamente os expoentes dos x, digamos, né? Então, nós temos aqui um exemplo. P de x é igual a 5 x à quarta, mais 3x à terceira, mais 4x à segunda, mais 3 vezes x, mais 7. A1, A2, A0, A1, A2, A3, A4 são as variáveis, né? O A0 é a variável do x à quarta, o A1 do x à terceira e assim por diante. O que é o grau de um polinômio? O grau do polinômio nada mais é do que o maior expoente que um polinômio está sendo, como é que fala? Está sendo elevado, né? Então é o maior expoente aqui. Então tem esse exemplo aqui, ó. 5x à terceira mais 2x à segunda menos 3x menos 4. O grau desse polinômio é o 3 porque é o maior expoente. Aqui o grau desse polinômio é o 2, ou desculpe, é o 5, apesar de que aqui eles estão em ordens diferentes, né? E, por fim, para essa primeira aula sobre polinômios, a gente vai falar do valor numérico de um polinômio, né? Quando a gente substitui o x, né, por um valor real qualquer e efetuamos as operações indicadas, obtemos um número P de A, né, sendo esse A esse número que nós vamos substituir, chamado valor numérico do polinômio. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então, dado o polinômio P de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 7, para calcular o P de 2. Então, no lugar do x, a gente vai substituir por 2. Simplesmente aqui a gente substitui. O x aqui, que vai ser o 2, vai ficar ao quadrado. O 3 vezes x aqui vai ser o 3 vezes o 2. E aí é só fazer as contas, né? Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 7. 2 vezes 4, 8, mais 6 menos 7, 14 menos 7. Então, o P de 2 é igual a 7, tá? E aqui, a gente tem assim, ó, um outro tipo de exercício, né? Determine o valor de K, dessa vez. Tá vendo aqui, ó, nesse polinômio? Ó, o K é a variável, é o coeficiente do x. Determine o valor de K de modo que menos 2 seja a raiz do polinômio, né? Então, menos 2 seja a raiz do polinômio. E aí, queria mostrar para vocês rapidamente aqui que a raiz de uma equação polinomial, né, a gente diz o seguinte: encontrar as raízes de uma equação polinomial é resolver essa equação. Isto é, determinar os valores de x que tornam a sentença verdadeira, ou seja, igualar a zero, entendeu? Então, imaginando um polinômio a aqui, de x igual a zero. Então, voltando para aquele exercício aqui, nós temos o quê? Inicialmente, nós temos que calcular o P de menos 2, né? Porque ele está dizendo justamente que o x aí é menos 2, que vai ser a raiz do polinômio. Então, calculamos P de menos 2. Então, no lugar do x, a gente vai colocar o menos 2. Então, vai ser menos 2 a terceira, porque é x a terceira, vezes k, que é fixo ainda, vezes o x, mais 8. Então, menos 2 a terceira, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, deu menos 8, mais 2 vezes k, ainda fixo, mais 8. Aí aqui, mais 2 vezes menos 8 dá mais com menos, menos 2 vezes 8, 16, mais 2k mais 8. Então, nós chegamos a isso daqui, ó. Pegando menos 16 mais 8, vai dar, devo 16, tenho 8, vai dar, vou continuar devendo 8. Então, o 2k continuou e menos 16 mais 8 deu menos 8. Então, o P de menos 2 é igual a 2k menos 8.
Só que, calculando o P de menos 2, a gente não encontra o valor de K, que é o que ele está pedindo aqui na resolução. Mas, como o exercício aqui afirmou, menos 2 é a raiz do polinômio. Ou seja, eu posso dizer que P de menos 2 é igual a zero. Se o P de menos 2, aqui em cima agora, P de menos 2 é igual a zero, e o P de menos 2 nós chegamos lá que era 2K menos 8, é só fazer 2K menos 8 igual a zero. E aí fica essa equação simples aqui, em que o K vai acabar dando 4. Então aqui duas aplicações para valor numérico de um polinômio e a definição e a ideia de grau de um polinômio. Aí vocês vão fazer os exercícios.